Foi no ano de 2000 que o pescador Ivanildo Gomes decidiu transformar as histórias de sua profissão em filme. Surgia aí a obra A Pescaria Sangrenta. Eu gosto de filme, eu sempre assisti vários filmes pela TV, na sessão da tarde e tal. E tive vontade de ser ator, né? Assistir os atores, atuando muito bem e tal. E eu sempre tive vontade de atuar. E fiquei pensando comigo ainda jovem, né? Rapaz, eu vou comprar uma câmera e vou fazer um filme eu sendo ator. E foi assim, fiz. E não demorou muito para o pescador cineasta deixar florescer novas ideias e roteiros. Aí veio, depois de Pescaria Sangrenta, a turma me disse: Vanildo, ficou bom, vai fazer um quando e tal. Aí eu me sentei e disse: vou escrever outra história. Vovô me contou uma história bem interessante, que era bem interessante, era sobre uma confusão que teve numa região. Aí eu não quis escrever parecido, assim, a mesma coisa. Eu vou escrever parecido, mas não vou escrever a mesma coisa. Aí escrevi Nove Marrons de Rabo de uma Cabrita, que é uma história bem interessante, que já é sobre dois criadores de caprino que dividem terra, numa seca divide a terra dos dois, e a cabra de um entra no cercado de outro e eles cortam o rabo e começa a confusão entre a família por causa desse rabo dessa cabra. Roteiro, imagem, atuação, pós-produção. De tudo, ele faz um pouco. Tem 8 obras próprias concluídas e muitas outras coparticipações. Em 2006, o criador virou criatura. Ivanildo teve sua história retratada no documentário Um Fazedor de Filmes, com produção e direção de Arthur Lins e Eli Marques. Produção que ganhou vários prêmios e que só serviu de mais incentivo. As obras cinematográficas de Ivanildo, em sua maioria, contam com talentos locais. Tertulina Melo é um exemplo disso. Está em várias, como em Saudade da Casa Amarela, onde interpreta Dona Conga, e fala com propriedade do sentimento transformador da 7ª arte. Então o cinema, ele veio também para abraçar. O cinema despertou, eu agradeço até hoje, foi Ivanildo, que ele me chamou. Antes eu já tinha visto o cinema, o trabalho dele, e quando ele me chamou, eu fiquei agradecendo demais, que eu achava que eu não ia dar conta. E eu, assim, até hoje eu agradeço muito a ele, que ele deixa a gente à vontade. Ele é uma pessoa altamente, como os demais, a gente aqui não trabalha sozinho. O cinema aqui em Soledade, eu faço, é como que seja uma casa que ela começa do alicerce ao acabamento. Então, todos jogam seu talento dentro desse projeto. A próxima obra da atriz, que está com as gravações paradas devido à pandemia, é Uma Última Caçada, que tem roteiro do juazeirense Felipe Rodrigues e direção de Ivanildo Gomes. Outro projeto em andamento por aqui é Meu Chão, do autor pernambucano Eduardo de Carvalho, e que será estrelado na primeira fase por Alice, filha de Ivanildo. Eu gostei da parte que eu fiz. Eu gostei muito. Eu tava no começo, eu tava muito ansiosa, tinha que fazer cara de triste. Aí eu não conseguia, aí teve que fazer várias vezes, aí até que eu consegui. Do primeiro filme do Ivanildo Gomes até hoje já se passaram 21 anos. E as produções cinematográficas aqui em Soledade só fazem crescer. Não é à toa que vieram parar na Escola Estadual Dr. Trajano Nóbrega, que agora tem até disciplina eletiva de cinema. Em 2019, o professor Tiago Marinho decidiu dar asas à imaginação dos alunos. Criou a disciplina Cinema em Ação. A nossa ideia ela surge no ano de 2019, né, quando a gente estava vivendo assim, um contexto bem interessante, né, estava se produzindo, estava se transmitindo uma minissérie na emissora e essa minissérie acabou trazendo ideias para a gente. Né? A gente já trabalhava na perspectiva de mostrar, de exibir, de dialogar com o cinema na nossa disciplina de história. Aí a gente começou a querer levar isso para a prática, né?
transformar isso em autoria, fazer com que os alunos, né, usassem de ação, de acionismo, de sua cidadania para serem protagonistas, né, e vivenciarem as dificuldades, né, a problemática do que é se fazer uma obra cinematográfica. A ideia ganhou tanta adesão que a disciplina ganhou até sala própria, hoje vazia devido à pandemia, mas que já rendeu frutos. A gente conseguiu produzir no ano de 2019, a gente conseguiu produzir 3 curtas-metragens, um de 1 minuto, outro de 7 minutos e outro de 12 minutos. O de 12 minutos que foi inspirado, né, baseado num poema de Carlos Drummond de Andrade. Nós fizemos Um Leiteiro e ele foi exibido no nosso primeiro festival de cinema aqui da cidade, né? Foi uma honra, foi assim, um prazer imenso, não só para mim, mas para a escola, representar a escola e, obviamente, para os nossos alunos, né? A paixão que vem envolvendo toda a cidade há 2 décadas e que já rendeu cerca de 15 produções, ganhou em janeiro de 2020 mais visibilidade. O primeiro Festival de Cinema de Soledade. A ideia partiu do ator e produtor cultural Gabriel Lima, que se inspirou em Ivanildo. Esse sonho, nada mais nada menos, eu consegui através de um fazedor de filmes que já fazia filmes aqui em Soledade, me inspirei, fui até o Rio de Janeiro buscar conhecimentos, trabalhei em emissoras para que eu pudesse trazer mais conhecimento para aqui, para a nossa cidade, e vindo para cá, vi que faltava uma lacuna, que era o Festival de Cinema de Soledade, na qual lutei, me esforcei, arrecadei apoios com amigos, com parceiros, com gestão, e desde já abraçaram o projeto e hoje está sendo um sucesso esse festival. A segunda edição do festival já está marcada para setembro deste ano. A ideia é transformar Soledade em uma nova Hollywood nordestina, colocando o município no roteiro das produções cinematográficas da Paraíba. E mostrar que, mais do que recursos técnicos, cinema se faz com criatividade, talentos e entrega, o que por aqui se tem de sobra. Pode ter feito isso, era a única coisa que eu tinha, Tião. Você podia ter combinado comigo! Vai dar tudo certo, eu dou um jeito, depois eu compro outros animais.